Medo nas ruas. Polícia acredita ter encontrado o corpo de motorista da empresa Uber, desaparecido desde domingo em São José dos Campos. Pessoas que prestam serviço para o aplicativo reclamam da falta de segurança. Em menos de uma semana, pelo menos 7 pessoas foram vítimas de assaltos. Endereço do medo. Moradores do portal Mantiqueira, em Taubaté, reclamam da onda de violência. Criminosos driblam sistemas de segurança e levam o que podem das casas. Uso de anabolizantes é a principal suspeita da morte de um jovem de 28 anos em Jacareí. Conto do vigário. Cliente cai em golpe dentro de agência bancária e perde mais de R$1.000. Em alta com os gringos, empresas da América do Sul representam fatia generosa do faturamento de empresários de São José dos Campos. Essas e outras notícias você vê a partir de agora aqui no Band Cidade. Boa noite para você. Muito boa noite. A polícia suspeita que o corpo de Marcos Antônio de Faria, de 29 anos, motorista da Uber, tenha sido encontrado no final da tarde de hoje, agora há pouquinho, na Vila São Bento, zona sul de São José dos Campos. A informação foi confirmada pela Delegacia de Investigações Gerais. Ele foi encontrado em uma área aberta com sinais de violência. Marcos estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira, entre domingo e segunda-feira, quando foi chamado para fazer uma corrida. O veículo foi localizado sem o motorista por volta das 10 da noite de ontem, na Vila São Bento, zona sul da cidade. A polícia foi acionada por uma moradora do bairro que afirmou que o veículo estava lá desde a tarde de segunda-feira. O motorista da Uber saiu para fazer corridas no domingo à tarde e não voltou mais. Fotografias de radares mostraram que o carro dele havia sido visto pela última vez às 4h34 da manhã na rua Gisele Martins, no bairro Jardim Morumbi. O delegado responsável pela investigação falou da falta de informações dos dados das viagens, o que dificulta as investigações. A Uber é uma prestadora de serviço. Ela presta, se a hora que um prestador de serviço dera, um afiliado dera, desaparece, ela não fornece informação nenhuma para a polícia, fica difícil também. O prestador de serviço da Uber tem que ter essa consciência, que quando ele desaparece, aquela empresa para a qual ele está prestando serviço não fornece indício nenhum que possibilite localizar essa tal pessoa. Pois é, nessa onda toda de violência aí contra motoristas do aplicativo Uber, nos últimos dias em São José dos Campos, tem deixado muita gente preocupada. Em menos de uma semana, pelo menos 7 pessoas foram vítimas de assaltos em bairros, principalmente da Zona Sul. Eles cobram da polícia mais segurança nas ruas e também da empresa que oferece o serviço. O medo é grande também porque um motorista estava desaparecido desde segunda-feira, a gente relatou, acabou aí, o corpo dele foi encontrado, a suspeita inicial aí da polícia. Vamos ver como é que está o medo aí dos motoristas da Uber. De acordo com a categoria, este é apenas um dos casos de violência envolvendo condutores de Uber na cidade. Os motoristas afirmam que só no último fim de semana, 6 foram vítimas de roubo em bairros da Zona Sul. Essa onda de assaltos motivou um protesto na frente do escritório da empresa na noite desta terça. Este motorista, que não quis se identificar, conta que teve o carro e o dinheiro levados por 4 passageiros durante uma corrida até o bairro Campos dos Alemães. No dia seguinte, conseguiu recuperar o veículo, mas o trauma permanece. Conseguiram me tirar para fora do carro, um deles saiu correndo, pegou uma pedra num lote vazio que tinha lá e me bateu na cabeça que me resultou em 5 pontos na cabeça. Infelizmente, a gente tem que trabalhar na base da dedução. Se a gente não for com a cara do passageiro, a gente não pega a viagem, cancela a viagem. Lugares ermos, lugares isolados. Por medo, porque o sentimento de medo não passa, né? Porque em qualquer momento a gente pode pegar um passageiro mal intencionado e acontecer de novo. Este outro motorista também está inseguro. Ele passou por uma situação bem parecida e ainda foi ameaçado de morte. Ele bateu a arma na minha cabeça. O que estava atrás falou assim, mata ele, mata ele, mata ele. Aí ele pegou e falou assim, machuca ele aí. Aí ele pegou e enfiou, meteu o cano do revólver na minha testa. Às vezes eu vou direto no carro e parece que eles estão dentro do carro. Nós não temos segurança nenhuma. A polícia militar não quis gravar entrevista sobre o assunto, mas por meio
meio de nota, reforçou que nos primeiros 6 meses do ano, os roubos de veículos reduziram 30%. A PM também disse que, apesar do reforço nas operações para reprimir os roubos de carros na região, o fato desses veículos que prestam serviços como Uber não serem caracterizados dificulta ações específicas. A orientação é que os motoristas adotem medidas preventivas, como verificar dados e itinerários e, dependendo da suspeita, recusar a corrida. Os motoristas alegam que tentam se prevenir, porém cobram mais segurança da Uber. O passageiro vê o nosso perfil todo, viagens, comentários, mas a gente não sabe quem é o passageiro. E isso complica, dificulta mais. E a gente só sabe a corrida quando a gente chega no passageiro. Quinta-feira, às 10 horas da manhã, a gente vai ter outro protesto em frente à Uber e a gente vai até a prefeitura, porque a prefeitura está arrecadando também 1% das corridas, então ela também tem uma parte de culpa nisso. A prefeitura não quis comentar o assunto. Já a Uber informou que tem lançado desde o final do ano passado alguns recursos para aprimorar a segurança, garantir a segurança tanto dos motoristas quanto dos usuários. Entre essas ferramentas está no pagamento em dinheiro a identificação do CPF do usuário antes dele ter acesso ao aplicativo. Segundo a empresa, isso facilitaria daria maior segurança ao motorista. Além disso, a empresa também justifica que tanto o motorista quanto o usuário estão sendo cobertos por um seguro em caso de acidentes. A gente ainda continua falando de criminalidade porque um velho golpe fez mais uma vítima hoje em Taubaté. Um homem foi preso suspeito de levar um envelope com cerca de R$ 1.100 de um cliente numa agência bancária. Ele estava no caixa eletrônico prestes a fazer um depósito quando o golpista chegou oferecendo ajuda e trocou o envelope com dinheiro por um outro com papel. A sorte foi que o golpe foi descoberto. Algumas pessoas ali perseguiram o bandido e avisaram a polícia. O golpe aconteceu nesta agência, na região central de Taubaté. A vítima estava na área de autoatendimento e teve os envelopes trocados no momento em que ia fazer o depósito no caixa eletrônico. Ele puxou o envelope já na gavetinha da máquina, na minha mão. Ele puxou da máquina junto, praticamente, na hora que eu estava enfiando, ele puxou e falou, não é desse lado, é do outro. Só que no que ele virou do outro, ele já virou com o envelope falso e saiu. Na hora eu não percebi, mas segundos depois a minha esposa, você conhece alguém assim encostando em você? Aí eu desconfiei e saí atrás do cara. Estes jovens viram o homem fugindo e correram atrás enquanto ligavam para a polícia. Eu estava no telefone com o Copom, indicando todas as ruas que ele estava virando, onde ele estava parando para fazer o cerco. Foi onde a viatura conseguiu pegar ele ali na rua da Unital. Na perseguição, o suspeito jogou este envelope na rua, mas dentro só havia papel. Segundo testemunhas, o que estava com o dinheiro foi passado a um comparsa que conseguiu fugir. Provavelmente na minha conta vai ter um envelope só com papel lá dentro, né? Então agora eu estou aqui para fazer o boletim de ocorrência e levar para a gerência do banco, né? Prejuízo então de quanto, hein? Prejuízo de R$ 1.100, né? Na delegacia, mesmo reconhecido pela vítima, ele negou ter trocado os envelopes. Disse que correu porque ficou com medo. O criminoso continua negando, porém imagens internas da agência bancária mostram a ação dele, né? Para não ser o próximo a cair no golpe, vale o alerta da Polícia Militar. Quando for ao banco, não dê atenção a estranhos. Quando precisar de ajuda, procurar algum funcionário do banco mesmo, né? Que esteja identificado com crachá, com colete, né? Procurar fazer depósitos grandes, né? Procurar evitar esse tipo de depósito, preferir transferência bancária ou depósito direto em conta. Evitar esse tipo de transação que você tem que ficar com muito dinheiro na mão. A gente percebe que a sensação de insegurança é grande, seja nas ruas, no trânsito ou nas agências bancárias, inclusive também dentro de casa. Quer ver só? O investimento de muitos moradores, por exemplo, do bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté, com equipamentos de segurança, passa dos R$10 mil. Câmeras de monitoramento, cerca elétrica, alarmes, grades, tudo isso não intimida os criminosos e as invasões continuam. Ousados, os bandidos agem em plena luz do dia. Aproveitam os imóveis vazios para entrar e levar tudo. Os moradores pedem mais policiamento. Nas janelas, grades. Nas portas, além da fechadura, trancas e sensores de alarme.
Cercas elétricas e câmeras de monitoramento estão por toda a casa, no bairro Portal da Mantiqueira, em Taubaté. Já a área de lazer fechada mais parece uma cela. E é assim mesmo que o Francisco se sente, preso dentro da própria residência. Já os bandidos que invadiram o imóvel continuam soltos. Relógios, joias, um pouco de dinheiro, levaram perfumes, tênis, televisão, videogame, tudo que deu para levar. Você se sente preso dentro de casa? Exatamente, preso dentro de casa. O sistema de segurança, que custou cerca de R$10 mil, flagrou esta semana mais uma ação. O vídeo foi gravado na segunda-feira. Eram quase 9 da manhã quando um carro com 3 homens estaciona. Um deles desce, arromba o portão e estoura a porta. Enquanto estão dentro da casa, os vizinhos chegam a pé e o bando vai embora. Com a fechadura ainda arrombada, o portão agora é fechado com corrente e cadeado. Eu cheguei, eu vi um carro estranho na casa do vizinho e já fiquei com receio de abrir meu portão, não abri o portão. Isso o rapaz dentro do carro já pegou o telefone, eu percebi que a gente já está acostumado, eu percebi que estava roubando. Isso saiu os 2 indivíduos lá, já tinha estourado tudo da casa da mulher, bagunçaram tudo, colocaram as televisões em cima do sofá, da cama para levar. Chamamos a polícia, mas... sei, a polícia também acho que não pode, não tem muito interesse, acaba que não acontecendo nada. Wanderson mora no Portal da Mantiqueira há 10 anos e já teve a residência furtada 5 vezes, desde a época da construção. Tá difícil morar nesse bairro aqui. É um bairro que não tem policiamento, dificilmente a polícia passa a noite aqui e depois das 8 da noite vira um breu aqui. Estou até querendo mudar do bairro já. O clima de medo e insegurança relatado pelos moradores aqui do bairro Portal da Mantiqueira reflete uma realidade vivida em todo o município. Segundo o balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Taubaté registrou no primeiro semestre deste ano aumento de 20% no número de furtos em comparação com o mesmo período do ano passado. Os roubos também tiveram alta, só que menor, da ordem de 3%. Segundo a PM, houve uma prisão em flagrante semana passada no bairro, mas a falta de boletins de ocorrência dificulta o combate ao furto. Normalmente o nosso policiamento preventivo ele é baseado nos nossos índices criminais, nas estatísticas e os dados que a gente tem para poder fazer o planejamento, que são os horários em que as ocorrências ocorrem, quantas ocorrências a gente tem em determinado local e tudo isso a gente faz com base nos números que a gente tem. Esses números são provenientes dos boletins de ocorrência, das ligações dos chamados via 190 e isso a gente percebe que às vezes a população ela não liga para o 190, não faz boletim de ocorrência e isso dificulta o nosso planejamento. Para este empresário que também já teve a casa furtada, falta planejamento à Polícia Militar. É comum ver blitz ali na avenida, no determinado horário. Eu acho que o que falta é fazer uma blitz assim, de surpresa, né? Alternando os horários, né? Para que os marginais entendam que eles possam ser surpreendidos a qualquer momento que eles tenham, porque eles invadem as casas aqui de madrugada, eles invadem as casas aqui durante o dia quando o pessoal está trabalhando. A tenente pediu apoio dos moradores, sugerindo a adesão ao projeto Vizinhança Solidária. Um vizinho ajuda a olhar a casa do outro, ajuda a ver uma pessoa suspeita no bairro, liga de imediato para o 190 e isso tem nos ajudado a combater exatamente esse tipo de crime, que é o furto. E os vizinhos têm que se organizar para a gente poder montar uma palestra para eles, explicar como funciona o programa e as pessoas que quiserem aderir ao programa vão participar. Olha, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre o uso de anabolizantes. Esta pode ter sido a causa da morte de um homem de 28 anos nesta semana em Jacareí. E ao vivo, aqui no estúdio, a gente conversa com o educador físico que fala sobre os perigos do uso desse tipo de medicamento. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutos. Band Cidade volta em instantes.